2 Timóteo, segunda epístola que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, versículo 14 ao 26. Lembrando-lhe estas coisas, é o tema do sermão. E a grande ideia do texto é: Deus lembra o seu povo da obra de Jesus e nos ordena a andar aprovado para cumprir a vontade de Deus. Deus lembra o seu povo da obra de Jesus e nos ordena a andar aprovado para cumprir a vontade de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14 ao 26. Lembra-lhes estas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. E a palavra destes corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e perverteram a fé que tinham alguns. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor aparte-se da injustiça. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. E rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Amém? Palavra do Senhor, podeis se assentar, irmãos. Vamos orar. Deus, obrigado, Deus, por estar aqui com os meus irmãos. Oro para que o seu Espírito Santo nos conceda entendimento e ministre aos nossos corações a sua preciosa palavra. Pai amado, que o nosso entendimento esteja tão somente focado nas suas Escrituras, e que nessa noite nós possamos ser edificados por sua palavra, que é pura, simples, verdadeira e inerrante. Pai bendito, eu peço ao Senhor que venha agir em nós, para que nós possamos, meu Pai, nos apresentar aprovados diante do Senhor, preparados para te servir e prontos para honrar e glorificar o seu nome. Em nome de Jesus, fale conosco nessa noite, por graça e misericórdia. Amém e amém. Lembrando-lhe estas coisas. Amados irmãos, Deus lembra o seu povo da obra de Jesus e nos ordena a andar aprovado para cumprir a vontade de Deus. E nós devemos então estar com os nossos olhos atentos nas Escrituras, para que possamos entender essa verdade que Deus
está trazendo aos nossos corações nessa noite, lembrando-lhe estas coisas. De vez em quando nós precisamos, irmãos, nos lembrar de algumas questões a respeito da nossa vida, da nossa caminhada cristã. De vez em quando nós precisamos trazer aos nossos corações alguns lembretes para que nós não fraquejemos na caminhada. E nós sabemos que essa epístola é uma epístola pastoral, ou seja, ela não tem um objetivo principal atingir uma igreja especificamente. Ela não tem por destinatários uma igreja, uma coletividade. Mas, de ponto inicial, o apóstolo Paulo está buscando o coração de uma pessoa, que é o seu filho na fé, Timóteo. E quando Paulo escreve essa epístola, ele está trazendo uma palavra direta, objetiva. Ele tem um destinatário específico. Está no capítulo 1, versículo 2, a Timóteo, meu filho amado. Paulo não direciona essa carta à igreja que Timóteo está pastoreando, mas sim especificamente ao pastor Timóteo, que ele chama de amado filho na fé, o meu amado filho, ainda no versículo 2 do capítulo 1. E nós vamos observar que Paulo traz exortações práticas, diretas e objetivas para fortalecer a fé de Timóteo. E quando Paulo está nessa caminhada de fortificar através da exortação com conselhos práticos para o ministério de Timóteo, o apóstolo Paulo, ele vem traçando um exemplo que ele mesmo é, mas em algum momento o apóstolo Paulo agora tira a sua vida do foco e coloca Cristo Jesus como verdadeiro e principal exemplo. Ele chama Timóteo para se fortificar na graça que há em Cristo Jesus, capítulo 2, versículo 1. E ele agora, no versículo 8, faz um lembrete pessoal. Capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressurgiu dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Ele agora está apontando para Cristo diretamente e dizendo: porque Cristo ressurgiu dentre os mortos, é que você terá capacidade, capacitação, força, coragem para poder cumprir o ministério. Paulo lembra o seu filho na fé de que, embora ele seja como um pai na fé, um exemplo, o maior exemplo e a maior motivação e encorajamento que Timóteo tem é o Senhor Jesus, a sua vida, a sua obra. E aqui ele está dando ênfase de que Jesus, que é da descendência de Davi, ou seja, o Rei dos Reis, ele faz questão de trazer à tona a linhagem de Cristo. Porque a ressurreição de Cristo não pode ser lembrada como uma amargura, um momento trágico no cristianismo. Mas além de ser a expressão máxima, que é Cristo ressurreto, que vive e reina para sempre, ele vive e reina como o Rei dos Reis. Aquele que tem domínio não só mais sobre Israel somente, mas ele é Rei dos povos, ele é Rei dos reis. Esse é o lembrete que Paulo faz ao seu filho na fé, Jesus Cristo ressurreto. Essa é a lembrança necessária, olhando para o contexto que Timóteo está, um contexto de perseguição, um contexto em que ele está vivendo algumas angústias pessoais e provações pessoais, um contexto em que a igreja está sendo atacada por heresias. Paulo enfatiza: lembre-se do Senhor Jesus. Eu quero, amado irmão, fazer a primeira aplicação para a sua vida, para a minha vida.
Que no meio de nossas provações, angústias da vida, no meio de nossas decepções, no meio da nossa caminhada cristã, nós precisamos nos lembrar de Cristo Jesus ressurreto. E isso é combustível para a nossa fé, para que nós venhamos continuar a andar sem olhar para trás, sem desanimar, mas antes perseverarmos por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário e por aquilo que Ele fez por nós, sendo ressurreto e vivendo para sempre como Rei, aquele que domina sobre tudo e sobre todas as coisas. Essa também é uma constante lembrança para quem está com a mão no arado. Nas palavras de Paulo a Timóteo, ele está considerando: Timóteo, você está prestes a receber o bastão da fé. Quem vai dar continuidade a essa obra é você. E para quem não sabe, essa é a última aparição do apóstolo Paulo, pelo menos em escrita. Depois desse registro de 2 Timóteo, nós não vamos mais ver nenhum relato do apóstolo Paulo. Isso se dá depois de 64, entre 64 e 65 depois de Cristo. Não aparece mais Paulo na história. Não vamos ter agora aquele plantador de igreja, mas ele está dizendo para Timóteo, como ele mesmo está considerando o seu sofrimento, dizendo para Timóteo que ele deve sofrer com ele. Ele está escrevendo para quem agora está com a mão no arado. E essa é uma lembrança para quem está com a mão no arado. Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos e Ele é tudo que você precisa. Essa palavra soa da seguinte forma: lembra por quem e para quem você está trabalhando. Lembre-se, Clarinha, por quem você está vivendo e para quem você está vivendo. Lembre-se, seu Gideia, por quem e para quem o Senhor está vivendo. Qual é a razão do seu viver? Cristo Jesus ressurreto. Lembre-se, Miguel, Cristo Jesus é a razão do seu serviço. E é Ele que te encoraja a continuar trabalhando. Mas eu quero destacar também, irmãos, ainda observando essa ideia de um lembrete necessário, lembra-lhes estas coisas. O versículo 14 está nos trazendo: lembra-lhes estas coisas. E aí, ele diz: ordenando-lhes. É um lembrete que vem com um tom de ordem. É uma lembrança que tem um tom de uma ordem firme, uma direção e orientação firme, ordenando-lhes. O apóstolo Paulo, ele apresenta a realidade de se lembrar sobre o que Cristo fez. E ele apresenta o tom do ensino que Timóteo deve expressar à igreja. Embora seja uma carta pessoal, ele agora traz o plural para dentro do contexto da carta. Ele está escrevendo para uma pessoa, mas essa pessoa a quem ele está se dirigindo está pastoreando uma igreja. E essa igreja que ele está pastoreando deve ser lembrada daquilo que ele foi lembrado. Lembra-lhe estas coisas. E agora ele apresenta o tom, e o tom é com a palavra de ordem. Se dirija a essa igreja com um tom firme, com uma palavra de ordem. Lembra-lhes com a palavra de ordem. Timóteo, quero aqui ressaltar, tinha muita dificuldade de apresentar-se em público. Ele era tímido, ele era introspecto, e isso lhe atrapalhava muito. Por isso que no capítulo 1, versículo 8, Paulo está dizendo: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Versículo 4, ele diz: lembrando-me das suas lágrimas, desejo muito ver-te. Aquela timidez que Timóteo enfrentava
devia ser rompida diante da igreja com uma palavra firme, uma palavra de ordem. Às vezes, quando nós deixamos de olhar para todo o contexto, nós não conseguimos perceber a profundidade de uma palavra única que está no texto e que significa muito e representa muito para nós. Se você lê esse texto de forma atrapalhada ou simplesmente passando por cima de um contexto, você não percebe o que isso significa. Mas quando você tem essa informação que Timóteo era tímido e mais, Timóteo era jovem. E porque ele era tímido, ele já não se apresentava bem às pessoas. E por causa da sua mocidade, muitos não levavam o seu ministério a sério, ou não respeitavam o seu ministério. E por isso que Paulo se dirige a ele: quando você for lembrar a sua igreja que você está pastoreando, você lembra eles com uma palavra de ordem. Agora faz todo sentido, porque o apóstolo Paulo coloca dessa forma, nessa expressão, uma palavra de ordem. Agora eu quero olhar com os irmãos, vamos olhar os pontos que o apóstolo Paulo instruiu Timóteo para que ele transmita ao povo. É uma carta pessoal, mas que vai ser lida. Ela tem instruções práticas para a igreja. E aí o primeiro ponto que nós vamos destacar é que ele diz, depois de dar o tom que Timóteo deve se dirigir à igreja, no versículo ainda 14, diz: lembrando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavra, que para nada aproveita, exceto para a subversão dos ouvintes. E ainda o apóstolo Paulo segue trazendo essa mesma verdade no versículo 16: mas evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. E ainda no versículo de número 23, ele nos diz: rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que só produzem contendas. Assuntos sem propósito de edificação e sem verdade no trato não têm proveito para o Senhor. Assuntos sem propósito de edificação e sem verdade no trato não têm proveito para o Senhor. Em termos claros, nós precisamos entender que o que Paulo está dizendo para Timóteo, para que ele transmita à igreja, é que aquelas contendas, e aqui nós identificamos que naquela igreja tem desafios relacionais. Porque o apóstolo Paulo mesmo destaca dois desses que são contenciosos. Eles trazem contendas, eles são contenciosos, eles praticam as falácias, os falatórios inúteis, as questões insensatas. E no versículo 18, ele diz que essas palavras são de desviados da verdade e que dizem que a ressurreição já é passada e por isso pervertem a fé de alguns. E ele dá nome a esses. Versículo 17: Himeneu e Fileto, e tem palavras que corroem como câncer. As questões insensatas, as discussões inúteis, as palavras de contendas, elas são corrosivas. Elas machucam. Elas adoecem. E elas matam. A palavra de Deus nos ensina a respeito de como deve ser o trato dos irmãos uns com os outros nesse contexto. O Senhor não tem propósito em palavras que não têm verdade e que não servem para edificação. E a Bíblia nos diz, Provérbios 10, versículo 19, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Provérbios 10, 19.
Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim, a palavra de Deus: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para se irar. Efésios, capítulo 4, versículo 25, deixando a mentira, fale cada um a verdade. 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Lucas capítulo 6, versículo 45, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Nós devemos nos polir quanto ao nosso trato, para que as nossas palavras não sejam palavras de contendas, para que as nossas palavras não sejam palavras que corroem, adoecem e matam, para que as nossas palavras não sejam palavras de falatórios inúteis, e que as nossas palavras não sejam questões absurdas e insensatas. Isso é perder tempo, e Paulo está admoestando Timóteo. Lembra com uma palavra de ordem, para que isso seja retirado do vosso meio. E quando Paulo vai encerrar essa perícope, ele está dizendo que a palavra ela é muito útil quando colocada na maneira certa. Provérbios também nos diz: a palavra branda desvia o furor. E nós precisamos estar atentos a isso, amados irmãos. Segundo ponto é que o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo, e agora também para toda a igreja. No versículo 15 ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Primeiro, nós devemos ouvir a voz de Deus e não ter contendas de palavras. Segundo, nós precisamos ouvir a voz de Deus e nos lembrar daquilo que Cristo fez por nós e nos apresentar diante de Deus aprovados. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa é uma palavra que Deus está trazendo aos nossos corações dia após dia, para que nós venhamos viver de forma irrepreensível. E muito embora essa palavra soe como uma palavra pessoal para o coração de Timóteo, é uma palavra que Deus está dirigindo à igreja. E no modo que Timóteo está recebendo a palavra, a igreja tem a ele, por exemplo, a ser seguido. De forma que Deus chama homens para que vivam de forma que lhe glorifica e que sejam apresentados, aprovados diante dele. Aquilo que Paulo está transmitindo a Timóteo, ele deve transmitir a outros. No capítulo 2, versículo 2, e o que de mim, através de muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então, a ideia desse versículo é que Timóteo é o padrão, e que aquela igreja deve buscar seguir o padrão que Deus está estabelecendo para Timóteo. Procura apresentar-se a Deus aprovado. A ideia que essa perícope traz a respeito de ser aprovado diante de Deus é que, sendo aprovado diante de Deus, nós vamos cumprir a sua vontade e viver de forma que o glorifica e o honra. Versículo 19, 20 e 21, o apóstolo Paulo traz esse padrão de ser aprovado diante de Deus. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da injustiça. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte, se alguém se purificar destas coisas,
será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Você deve se apresentar-se a Deus aprovado, para estar preparado para toda boa obra, irmãos. E aqui nós temos duas concepções que fluem do texto. A primeira ideia que o texto nos apresenta é que cada um deve ocupar o seu lugar na casa. Quando diz que numa casa não tem só vaso de prata e de ouro, mas também de pau e de barro, diz respeito a cada um na sua função. Vamos ter um que vai ser um vaso de ouro, outro de prata, outro de barro, outro de pau, mas cada um tem a sua finalidade, cada um deve ocupar o seu lugar. E a segunda verdade do texto é que há vasos na casa do Senhor que deixam de ser usados por Deus para honrar a Deus e passam a ser usados pelo diabo e desonra a Deus. Eles são vasos de desonra. Deus requer de nós que nos apresentemos a Ele aprovados, como obreiros que não têm do que se envergonhar. Crentes que podem conversar sobre qualquer assunto em qualquer lugar, que ninguém vai ter do que acusar eles. Eles podem até ser acusados, mas segundo o padrão que está em Mateus capítulo 6. Bem-aventurados sois vós, quando disserem sobre vocês todo mal, calúnia, porque fizeram assim também com os profetas que vieram antes de vocês. Mas todo crente deve se apresentar aprovado, e na sua área, na sua vida, não pode ter área nenhuma que seja escondida, para que ele seja desaprovado naquela área. Nós temos agora, irmãos, ainda um terceiro ponto que o apóstolo Paulo estabelece para Timóteo, que é o exemplo que deve estar aprovado diante de Deus e que toda a igreja deve receber como uma palavra de ordem. Versículo 22. Foge dos desejos da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz. E o versículo 23 rejeita as questões insensatas. Fugir, seguir e rejeitar. Fugir de quê? Dos desejos da mocidade. E muito embora, na nossa cultura, fugir dos desejos da mocidade sempre conota a ideia na área sexual, o apóstolo Paulo não está se referindo contundentemente a essa área especificamente. Fugir dos desejos da mocidade, principalmente nesse contexto de falar o que for certo na hora certa, de maneira certa, está dizendo a respeito daquele ímpeto que o jovem tem de ser explosivo em suas discussões e querer sempre ganhar um debate, custe o que custar. Já observou que o jovem, ele é mais explosivo? Você vai conversar com um senhor a respeito de alguns assuntos que são até polêmicos, ele tem uma palavra mais branda. O jovem, ele já está pronto para a ação. Ele não pensa duas vezes, ele já vai colocando o carro na frente dos bois. Ele é eufórico, explosivo. Fugir dos desejos da mocidade significa renunciar pecados sexuais, sim, mas também significa controlar a sua postura e ser alguém brando, alguém sábio, alguém manso e humilde, como o Senhor Jesus nos ensina: aprendei de mim que sou manso e humilde. Nós vamos observar, irmãos,
Que a primeira palavra é fugir. Fugir de quê? Dos desejos da mocidade. E o que é que ele tem que seguir? Segunda palavra, siga. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Nós devemos, irmãos, ser homens e mulheres que seguem a justiça, a fé, o amor, que estão prontos a responder à injustiça em qualquer que seja o ambiente, com a justiça da palavra de Deus, que estão prontos a responder em qualquer que seja a circunstância, com a fé que tem no Senhor Jesus, e pronto a responder em qualquer que seja a situação, com o amor e a paz que são frutos do Espírito Santo que habita em nós. E a terceira palavra, rejeita. Versículo 23, rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas. Vamos discutir política. Irmão, falar sobre política, principalmente nesse tempo de polarização no ambiente eclesiástico, é problema na certa. É questão insensata. Não produz fé em ninguém. Mas, pelo contrário, perverte muitos. Eu conheço pessoas que estavam começando a sua caminhada cristã. Eu não estou aqui para tomar partido se eu sou a favor, contra Bolsonaro, não estou nem aí. Meu negócio é o evangelho. E crente tem que voltar com consciência bíblica. Ponto final. Ponto final. Pessoas que estavam começando a caminhada cristã, que estavam sentados no banco de igreja e ouviram um pastor dizer em quem elas tinham que votar e deixar de votar, saíram da igreja e nunca mais voltaram na igreja. E eu estou passando um dobrado para conseguir fazer com que essa pessoa volte para a caminhada cristã. Digo mais, pessoas que eram crentes maduras, antigas na igreja, que quando pastores começaram a pregar Bolsonaro, em vez de pregar Jesus Cristo, saíram da igreja e não querem saber mais de igreja, irmãos. Púlpito não é lugar de fazer política. Púlpito não é lugar de fazer partidarismo. Púlpito não é lugar de falar quem você vai votar ou deixar de votar. Púlpito é lugar de pregar o evangelho. E o evangelho, se for pregado com clareza, trará aos irmãos paz nas suas decisões políticas e firmeza nas suas ideias que devem ser expressas na urna. Estão lá, atrofiadas na fé, não querem saber mais de igreja. E embora saibam, eu conversei essa semana com um, saibam que precisam de um ambiente eclesiástico para a caminhada cristã, estão duras, enrijecidas. E precisam, sabe de quê, irmãos? Amor, evangelho, abraço, amizade, para poderem recuperar o fôlego da caminhada cristã e voltar da onde eles nunca deveriam ter saído. Questões insensatas que só produzem contendas devem ser rejeitadas pelos santos do Senhor. E aí tem coisa que a gente tem que fugir, paixões de mocidade. Tem coisas que a gente precisa seguir, fé, justiça, amor, paz. E tem coisa que a gente precisa rejeitar. Não, rejeitar não significa que você vai fugir, deixar de lado. Rejeitar não significa que você vai seguir, é oposto a isso. Mas rejeitar significa principalmente que você vai se recusar publicamente, vai dizer, eu não quero isso. Você vai ter um posicionamento diante daquilo. Paulo está dizendo para Timóteo, tenha um posicionamento claro diante da igreja, daquilo que você sabe que não produz fé, não produz amor, não produz paz e não produz justiça. Mas rejeita
tira do meio de vocês essas coisas. E por último, irmãos, o crente que quer se apresentar diante de Deus aprovado para cumprir a sua vontade e o honrar, ele deve usar de mansidão no seu trato. Versículo 24: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão aos que resistem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, e que esses se desprendam dos laços do diabo por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. E aqui eu quero apresentar duas ideias para a gente concluir. A primeira é que quando você age com mansidão, você age na expectativa de que Deus vai conceder arrependimento àquelas pessoas que estão te ouvindo. Existem pessoas que precisam ouvir verdades, mas que precisam ouvir verdades com mansidão. Hoje eu fiz 2 visitas pastorais. Eu amo fazer visita pastoral, embora seja um pouco sacrificante nos domingos, mas eu amo fazer visita pastoral. E rápida. Nas 2 visitas pastorais, palavra branda, com verdade. Palavra branda com verdade. Nós precisamos, irmãos, ser verdadeiros no nosso trato, mas isso não significa que nós precisamos ser ofensivos, ríspidos e ignorantes. Pessoas precisam ouvir a verdade, mas precisam ouvi-la com mansidão, para que Deus produza arrependimento e não para que o diabo semeie discórdia. Deus quer atrair o coração daquele que está se desviando da verdade ou se desviou da verdade. E ao mesmo tempo o diabo quer endurecê-lo para que ele nunca retorne para a verdade. E qual que é o seu papel? Trazê-lo para a verdade. Como que você deve agir? Com mansidão. Já parou para pensar? Meu querido irmão, que você conhece pessoas que eu não conheço e que elas estão esperando de você uma postura mansa e humilde e que através dessa postura, dessa palavra, Deus vai lhes convencer de que elas estão precisando urgente de retornarem para o caminho do Senhor. E é um desafio o caminho dos 70 vezes 7, da 2ª milha, é um desafio. Por quê? Você deve agir com mansidão, não somente com aqueles que são brandos e humildes e aceitam a sua palavra, mas você deve agir com mansidão com aqueles que resistem. Versículo 25. Eles resistem. Eles não querem saber da verdade. Mas quando você age com mansidão, você age na expectativa de que Deus vai conceder misericórdia e dar arrependimento, trazer arrependimento para que eles conheçam plenamente a verdade. E a segunda questão que o texto nos apresenta é o versículo 26. E que eles se desprendam dos laços do diabo por quem haviam sido presos, para cumprir a verdade de Deus, a vontade de Deus. Eles não estavam presos nos laços do diabo para cumprirem a vontade de Deus. Mas nós precisamos interpretar o texto com a clareza do português. E que se desprendam dos laços do diabo, vírgula, por quem haviam sido presos, e passem a cumprir a vontade de Deus. O diabo tinha prendido eles nos seus laços,
E eles não estavam mais cumprindo a vontade de Deus. O diabo tinha cegado o entendimento. O diabo estava escravizando eles. E eles estavam sendo instrumentos do diabo, amarrados em suas correntes malignas, nas suas correntes de discórdia, nas suas correntes de divisão, nas suas correntes de um ferir o outro com suas palavras, nas suas correntes de palavras que eram de contendas. Mas Deus, através da palavra branda que desvia o furor, através da palavra mansa, quer desprender essas pessoas dos laços do diabo, para que elas possam voltar a cumprir a vontade de Deus. E você é instrumento para isso, porque Deus está te lembrando nessa noite. A obra que Cristo fez por você, Ele morreu, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele vive e reina para todo sempre. Deus está te lembrando nessa noite, com uma palavra de ordem, que você deve andar aprovado para cumprir a vontade de Deus e honrá-lo. Portanto, amados irmãos, você precisa trazer 3 aplicações diretas para o seu viver a partir de que você vai sair amanhã. Você vai viver amanhã entre as pessoas. E a primeira palavra de ordem do Senhor para você praticar amanhã é que você busque andar de cabeça erguida como um obreiro aprovado. Isso requer que você busque a Deus em oração. Isso requer que você leia a palavra de Deus. Isso requer que você busque a presença de Deus e se deleite nele. Segunda verdade que você deve aplicar na sua vida, você deve fugir daquilo que o diabo te apresentar de tentação. Você deve seguir aquilo que Deus te orienta mediante a palavra. E você deve rejeitar aquilo que é improdutivo para a sua fé. E isso diz respeito, em algumas ocasiões, em até mesmo deixar de ouvir certos sermões que tem por aí pela internet. Amanhã você precisa ter esses 3 verbos sendo praticados pelo seu viver: fugir, seguir e rejeitar. E em alguns momentos você vai ter que fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. No seu desafio da fé amanhã, entenda que o diabo vai te apresentar tentações e você deve fugir. Não, isso não é a vontade de Deus. Eu não vou honrar a Deus fazendo isso. Lembre-se que amanhã Deus vai te provar, colocando na sua frente uma oportunidade de usar da sua palavra, da sua vida e do seu testemunho para demonstrar fé, amor, justiça e paz. Deus vai te provar nessa semana, nesses 3 contextos. Tenha certeza disso. E também, você como um crente, será desafiado a trazer para a sua vida questões que são improdutivas, que endurecerão o seu coração e te fará ser usado para endurecer os corações de outros. E você deve rejeitar essas coisas. Portanto, pratique aquilo que você tem ouvido, essa palavra maravilhosa, que é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. 3, 16 e 17 de 2 Timóteo. Eu encerro com essas palavras. Feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Deus bendito, ó meu Pai, eu tenho certeza que no coração de todos os meus irmãos aqui nessa noite tem um desejo de viver de modo que te glorifica, de viver de modo que te honra, de viver de modo, Deus, que seja fazer a Tua vontade, Deus. Por isso eu te peço graça sobre graça para que possamos praticar a Sua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, que no nosso conviver diário durante a semana, nós possamos colocar em prática a Sua palavra. Deus, guarde o Seu povo na obra, na vida de Cristo e nas Suas preciosas e maravilhosas promessas, para que possamos viver aprovados diante do Senhor
e te glorificar. Ó Pai bendito, venha tirar de nosso meio aquelas palavras que são corrosivas, adoecedoras e que são instrumentos de morte, e coloque em nossos lábios palavras que são de edificação, Senhor, para que a sua igreja seja polida através dos relacionamentos saudáveis e assim venhamos viver todos aprovados para sua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, amado irmão, e que essa palavra seja guardada no seu coração.